começar. Muito boa noite, eu quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e glorificar a Deus porque nós temos o privilégio, mais uma vez, de estarmos unidos em um mesmo Espírito, o Espírito de adoração, de piedade, ou seja, amor às coisas de Deus, e nesse Espírito nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 20, a partir do versículo de número 17. Atos, número 20, do 17 ao 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 17 a 27. Diz a palavra do Senhor. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja e, quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando também a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, que privilégio, que honra nós temos de mais uma vez abrir o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, e tentar extrair daqui, Senhor Deus, vida para nós. Senhor Deus, nós sabemos que isso só será, Senhor Deus, proveitoso se teu Espírito falar através da minha vida e também abrir os corações para que todos nós sejamos admoestados, exortados, ensinados, doutrinados pela verdadeira palavra de Deus. No nome de Jesus Cristo, visita cada família esta noite, Senhor Deus, cada coração que se dispõe a ouvir a tua palavra, que todos eles sejam, Senhor Deus, e tenham discernimento, sejam enriquecidos com o poder da tua palavra. Senhor Deus, muitas pessoas talvez não tenham dado atenção para o verdadeiro evangelho, Senhor Deus. E nós sabemos que o teu servo Paulo, inspirado pelo Senhor, escreve esses versos para dizer a respeito da diligência em servir ao Senhor. Como devemos servir ao Senhor com interesse e retidão de coração. Ó Deus, tem misericórdia do nosso país, porque o nosso país tem rejeitado sobremaneira a tua palavra. Senhor Deus, nós estamos vivendo tempos de inversão de valores no nosso país. Nós estamos vivendo tempos difíceis na política, na saúde, na administração, na distribuição dos impostos. São tempos difíceis, tempos terríveis, tempos de desigualdade, tempos de injustiça, tempos de corrupção, mas tu és o Deus que governa e reina soberanamente sobre todas as coisas e tudo está debaixo do teu controle e nós queremos descansar nisso, sabendo que tu és o Rei que governa com mão forte, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, se está acontecendo porque há permissão sua, há propósito seu, e deixa, Senhor Deus, o nosso coração, então, acalmado na tua palavra, Senhor Deus. Tem misericórdia de cada um de nós, muda as nossas vidas através da tua palavra, no nome santo, poderoso e maravilhoso de Jesus Cristo, é que nós oramos
e agradecemos no nome dele, Jesus. Amém. Meus irmãos, que privilégio nós temos de abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 20, quando Paulo então ele está a caminho de Jerusalém, retornando na sua terceira e última viagem missionária, onde ele diz, olha, vocês não vão mais ver o meu rosto, porque Paulo já tinha o discernimento do Senhor, ele sabia que ele estava indo para prisões, para dificuldades, e agora era chegada então o tempo da partida de Paulo. Em breve chegaria o tempo da sua partida. E Paulo então, ele manda ir até a Éfeso, chamar os presbíteros para descerem até Mileto. Mileto fica um pouco ao sul de Éfeso, mais ou menos 28 quilômetros ao sul de Éfeso. E é interessante que ele chama e traz algumas orientações para os presbíteros. Os presbíteros eram os pastores daquela igreja em Éfeso. E ele então começa a dizer como é uma vida para a glória de Deus. Muitas pessoas, elas ainda não entenderam o que é uma vida para a glória de Deus. Então as pessoas querem satisfazer a si mesmas. Mas não, uma vida para a glória de Deus, muito pelo contrário, é o esvaziar-se de si mesmo e servir ao Senhor da maneira que Ele quer. E o interessante é que quando Paulo nos traz esse modelo de homem que serviu aquilo que Deus o chamou para fazer, ele começa no versículo 19 dizendo uma vida de serviço ao Senhor. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Meus irmãos, hoje nós aprendemos, e eu disse pela manhã, que a porta, que é Cristo, é estreita, mas o caminho é apertado. Nós estamos acostumados a ouvir aí, talvez nos programas evangélicos de televisão, sobre prosperidade aqui nessa terra. Paulo vem trazer justamente o contrário. Quando Paulo foi chamado para o Senhor, ele foi chamado para sofrer pelo Senhor. Ele foi chamado a pagar um preço de ser cristão. Ele foi chamado para cumprir cabalmente tudo aquilo que o Senhor deixara para ele cumprir. E é interessante que em todo o percurso dele era cercado por açoites, prisões, fome, vigílias, naufrágios. Sempre tinha na vida de Paulo lutas e lutas duríssimas. E ele diz que não é diferente agora. Servindo ao Senhor, sempre Paulo teve uma visão, servidão ao Senhor. Servo, já deixei claro aqui para a nossa igreja, que quer dizer escravo de Cristo. Servo é aquele que não tem a vontade própria, mas ele faz aquilo que o Senhor designou para que ele faça. Então, ele não pode elaborar nada, ele segue cabalmente tudo aquilo que o Senhor deixou para que ele faça. Nós temos sido servos. Nós muitas vezes admiramos da postura de Paulo, da postura de Timóteo, da postura de Felipe, da postura de Estevão. Mas será que nós estamos dispostos a servir ao Senhor com todo o nosso ser, com toda a nossa vida, com todos os nossos recursos, com toda a nossa saúde? Nós estamos dispostos a servir ao Senhor, não da maneira que nós queremos, da maneira que Ele quer? Será que nós estamos prontos a ouvir o Senhor e fazer aquilo que Ele pede para que nós façamos? E tudo isso com humildade. Humildade significa reconhecer que Deus é tudo e nós não somos nada. Então, eu considero o outro superior a mim. Eu considero Cristo superior a todos. Mas eu olho para o meu irmão e o considero melhor que eu. Isto é muito difícil para nós, homens e mulheres do século 21, com um coração cheio de egocentrismo, um coração cheio de toda razão, um coração cheio de não abra mão dos meus direitos. Isso é terrível para nós. Se nós não formos esvaziados por Cristo Jesus, se a nossa carne não for mortificada na cruz do Calvário, nós não conseguiremos ter uma vida de humildade, ou uma vida que considera Cristo superior a todos. E nós consideraremos nós inferiores aos outros irmãos. Meus irmãos, uma vida de humildade, ela está apta para receber a palavra do Senhor. Um coração humilde é um coração quebrantado pela palavra do Senhor. É um coração trabalhado pela palavra do Senhor. É um coração que realmente ele é rasgado
pela palavra do Senhor, e ele se coloca totalmente à disposição, e ele começa a entender que o Senhor pode todas as coisas e ele não pode nada. E ele diz também, não só humildade, mas uma vida com lágrimas. Lágrimas, porque onde ele chegava, que ele fundava aquelas igrejas, ele via muitas vezes que aqueles homens não cresciam, não amadureciam na fé, que aqueles homens não entenderam quem era Cristo, que aqueles homens, na verdade, não conheciam quem era Cristo. Muitas vezes ele derramava lágrimas, porque falsos profetas estavam entrando nas igrejas com falsas doutrinas, que estavam enredando os homens. Havia problemas dentro da igreja, como há hoje. Haviam casos terríveis dentro da igreja, e muitas vezes ele tinha que escrever cartas duras para a igreja, e nós não ligamos para nada do que está acontecendo com a igreja do Senhor hoje. A igreja é a noiva de Cristo. Ah, você diz, eu não me importo com isso. É a noiva de Cristo. Se você vê a noiva de Cristo sendo manchada, se você vê a noiva de Cristo sendo surrada, como que você vai passar e deixar e virar o rosto para o lado? Você precisa fazer alguma coisa. Nós temos que protestar contra aquilo que nós estamos vendo, coisas, doutrinas erradas entrando dentro da igreja, teologias totalmente equivocadas, heresias entrando no seio da igreja, e nós dizemos, eu não tenho nada a ver com isso. Como que não tem? Você é um servo do Deus vivo, você faz parte da igreja, ele é o cabeça da igreja, diz que ele deu a vida pela sua igreja, ele ama a sua noiva, e você não faz nada vendo a noiva dele sendo ultrajada, surrada, molestada, e você passa e vira o rosto. Você vai ser cobrado, eu serei cobrado por isso. Muitas pessoas dizem, nós não podemos criticar aquela doutrina. Podemos criticar quando isso está fora da palavra do Senhor. Paulo chorava porque via falsos mestres, falsas doutrinas entrando. Muitas vezes ele era mesmo questionado, a sua autenticidade como apóstolo era questionada, e era homens e mulheres infiltrando e dizendo que ele não tinha credenciais de apóstolo. Paulo chorou porque ele via que Cristo ainda não estava sendo formado naqueles corações. Meus irmãos, você não pode ser indiferente. A palavra também, além de humildade e de lágrimas, diz provações pelas ciladas que os judeus eram aqueles que se consideravam próximos de Deus, que estavam no centro da vontade de Deus, eram aqueles homens que faziam leis a mais do que a palavra fez, e aqueles homens que tentavam colocar sobre os outros peso que eles mesmos não carregavam. E aqueles judeus, então, eles estavam contra Paulo, porque Paulo era aquele que vivia para Cristo, e Cristo para os judeus era um impostor. E Paulo tinha que enfrentar esses homens. Nós temos que enfrentar uma pandemia. Isso não é nada diante do que Paulo enfrentou. Nós temos que enfrentar desigualdade social dentro do nosso país. Isso não é nada perante o que Paulo estava enfrentando. Nós temos que enfrentar algumas enfermidades. Isso não é nada diante do que Paulo estava enfrentando. Porque Paulo era diligente naquilo que ele estava para fazer, porque ele era realmente um servo do Senhor Jesus. Versículo 20 traz a seguinte mensagem para nós: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, há tantas pessoas que estão numa empresa trabalhando e têm vergonha de falar que amam a Cristo. É porque não amam, em verdade não amam. Porque Paulo, ele pregava tanto nas sinagogas, publicamente, quanto de casa em casa, mas ele não perdia a oportunidade de anunciar arrependimento e a fé genuína em Cristo Jesus. Nós estamos pregando tantas coisas, mas não falamos do arrependimento. Sem o arrependimento não há conversão. Nós precisamos orar para que o Espírito Santo coloque, quem sabe, traga a pessoa atinar agora durante essa pandemia, que há um Deus que governa, que reina, que ele não pode nada. Se essa enfermidade bater a sua porta, talvez ele não viva mais. Então ele precisa agora de arrependimento, de colocar toda a sua fé, toda a sua esperança em Cristo Jesus. E é isso que nós temos que pregar. Veja bem, nós estamos tentando extrair leite de onça ou da rocha,
Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para ser testemunhas. Testemunha é aquela que vai falar daquilo que viu, daquilo que conhece. E nós vimos Cristo Jesus nos salvando, Cristo Jesus nos resgatando da perdição, da condenação e nos libertando. E agora nós temos que pregar justamente isso. As pessoas estão se tornando em autoajuda, em homens que querem levar pessoas para cima. Você não leva ninguém para cima. Você pode animar uma pessoa por alguns minutos, mas ela vai voltar na sua depressão, no seu estado de calamidade. Logo, a única palavra que você tem que anunciar é arrependimento e fé em Jesus Cristo, porque isso pode produzir nova vida, e aí sim, vida em abundância. Mesmo diante da dor, Paulo glorificava o nome do Senhor. Mesmo quando Paulo pede para o Senhor: Senhor, afasta de mim esse problema, e ele pede 3 vezes, o Senhor fala para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo então ele muda o pensamento, ele tem uma mudança de pensamento ali, e ele diz: então agora mais me gloriarei na fraqueza, porque ali repousa o poder de Deus. Meus irmãos, a igreja não é para levar você para cima, a igreja é para dizer que você é um pecador, um miserável, e que só Jesus pode transformar o seu coração. Você precisa se contentar nessa mensagem, é a única mensagem que pode levar você a estar com Cristo Jesus pela eternidade. É a palavra viva. A palavra viva, ela coloca você no fundo, porque ela coloca você onde você deve estar. Você tem que se sentir condenado, e aí você vai ser liberto por Cristo Jesus. E agora sim, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que a igreja tem que anunciar, meu irmão. É isso que a igreja tem que falar, meu irmão. E é isso que você tem que receber. É a única verdade que pode mudar a sua vida. E Paulo traz a ênfase de que ele teve uma vida proveitosa, ele teve argumentos proveitosos, ele teve um discurso proveitoso, porque o discurso dele trazia arrependimento e fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, e ele continua dizendo, versículo 22, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Ah, irmão Pedro, se você pregar dessa maneira, o povo vai embora da igreja. Ah, então vai. Tchau. Porque é isso. É isso que encontra aquele que ama Cristo. É isso que encontra aquele que tem a sua fé totalmente em Cristo Jesus. Oposição, injúria, calúnia, difamação. As pessoas armam contra você porque você ama Cristo, porque a sua vida está no Senhor Jesus, porque a vida foi purificada com o sangue do Cordeiro. E a tua vida é uma vida santa na palavra do Senhor. Ah, meus irmãos, Paulo ele não vem iludir ninguém. Agora, constrangido, o Espírito Santo o impulsiona, o Espírito Santo leva para outro lugar chamado Jerusalém. E ele diz: ali, certamente o Espírito Santo, ele está me levando para ter tribulações, para ter problemas, ciladas, cadeias. É isso que a vida do crente tem. Ah, meu irmão, você está achando que você vai para Jesus e fica tudo bom, tudo tranquilo? Fica tudo bom porque a paz que excede o entendimento humano repousa no seu coração, e você então encontra força não em você mesmo, mas no Deus a quem você serve. Mas as lutas serão tremendas, serão duras, serão vigorosas, e você vencerá cada uma delas no mesmo poder, o poder de Deus, o poder do Evangelho, o poder da palavra, o poder do Espírito Santo que habita no coração do crente. É ali que nós encontramos a nossa força, é ali que nós temos o nosso vigor, é ali que nós devemos esperar. Vá adiante, porque haverão problemas na sua vida, mas é o Espírito que está te levando, e o Espírito está te levando ao centro do propósito de Deus, é a vontade de Deus que vai ser feita na sua vida. Meus irmãos, o que nós queremos? Segurança aqui nessa terra. Olha, hoje nós colocamos alarmes nas nossas casas, nós colocamos câmeras nas nossas casas, nós pelo celular, nós vistoriamos as nossas casas, mas não há nenhuma segurança nisso.
Alguém pode esperar você entrar na sua casa e com um revólver colocar na sua cabeça e fazer você entrar e você ter que entregar tudo. E isso se ele não fizer maldade ainda para alguém da sua casa. Não há segurança nisso. A segurança do cristão está em Cristo Jesus. Então ele vive para a glória do Senhor. Ele espera no Senhor. E se ele tiver o pior aqui nessa vida, ou seja, tudo o contrário do que ele sonhou, ele está descansando em Cristo Jesus, porque ele sabe que a palavra do Senhor jamais falha e que ele irá para a glória do Senhor. E a graça do Senhor basta a ele. A graça do Senhor é melhor que a vida, diz o Salmo. Meus irmãos, como está a sua vida? A sua vida está segura e obediente ao Espírito Santo. Você tem obedecido ao Espírito Santo. Você encontra segurança no Espírito Santo, mesmo que ele te leve a um lugar duro, mesmo que ele te leve a cadeias, mesmo que ele te leve a tribulações. Você tem a segurança de que vale a pena seguir em frente, seguir a vontade e o desejo do nosso grande, fiel e poderoso Deus. É essa fé que você professa? É essa a sua esperança? Eu estou aqui para viver ou morrer por Cristo Jesus. Eu não sei o que me aguarda, mas eu quero estar em Cristo Jesus em todos os momentos que Ele me permite viver aqui. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos traz isso. A vida do cristão será a vida de lutas, dificuldades, caminho apertado, caminho de esforço, caminho de renúncia. A palavra do Senhor continua no versículo 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, as pessoas estão tentando extrair tantas coisas da Bíblia, não é? As pessoas estão brigando umas com as outras por posições dentro da palavra, enquanto o evangelho e a graça de Deus vai sendo deixado de lado. O evangelho pode salvar o pior dos pecadores. Aí você diz, mas isso não é possível. É possível para Cristo Jesus. O sacrifício dele na cruz é suficiente para salvar o pior dos piores. Meus irmãos, aqueles dois ladrões que estavam crucificados com Cristo Jesus, um não se arrepende e ainda debocha de Jesus, dizendo, olha, se o Senhor é Deus, desce da cruz, salva a ti mesmo e salva a nós também. Mas havia um outro, quebrantado pelo poder do Espírito Santo, que reconhece num homem totalmente desfigurado na carne, que este homem era Jesus Cristo, porque ele não estava olhando a aparência, ele estava totalmente tomado pelo poder do Espírito Santo. Então ele vê em Jesus, mesmo desfacelado pelos chicotes, pelos grilhões, ele vê ali que ele era o Salvador e ele diz, Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no teu paraíso. E ele diz ao outro, nós estamos aqui porque merecemos. Ele reconhece que era um pecador. A obra do Espírito Santo é tão linda que ele estava ali crucificado, mas ele diz ao outro, olha, nós estamos aqui porque nós merecemos. Essa é a obra da graça. Reconhecer quem você é sem Cristo Jesus. Essa é uma obra que traz a salvação, é o arrependimento. Se você não reconhece que você está morto nos seus delitos e pecados, por que se arrepender? Por que não continuar a viver? Mas quando o Espírito Santo enche o coração e nós viemos a reconhecer que o Evangelho da graça é o único que salva a minha vida, então eu posso completar a minha carreira e o ministério que Deus trouxe para que eu completasse. E Paulo fala, porém, nada considero esta vida aqui na terra preciosa para mim mesmo, para o meu louvor, para a minha glória, para o meu ego. Mas tudo que vivo aqui é para a glória de Cristo Jesus. Então, se eu viver, é para Cristo. Se eu morrer, estou no lucro. Então, Paulo tem uma vida totalmente para o Senhor. Meus irmãos, nós estamos buscando conforto. Nós estamos buscando o que é bom. Mas nós deveríamos buscar Cristo, aquilo que Ele quer, aquilo que Ele tem para nós, aquilo que Ele nos chamou a fazer. Essa deveria ser a principal
expressão de adoração. Meus irmãos, muitas vezes eu vejo as pessoas na igreja, eles pensam que adoração é quando cantamos hinos ao nosso Deus, e ali eles fecham os olhinhos, eles abanam com a mão, eles erguem as mãos, eles se ajoelham, eles choram, mas quando saem de dentro do templo, tem uma vida totalmente diferente daquilo que cantaram, porque ali não havia louvor verdadeiro, porque ali deveria ser um complemento de uma vida aqui fora, totalmente voltada para o Senhor. E a palavra continua dizendo: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Quando Paulo dá essa mensagem, ele diz: olha, esta foi a última viagem missionária que eu fiz. Vocês não me verão de novo. Ou seja, está chegando ao final a minha peregrinação por esta terra. Está chegando ao final esse ministério maravilhoso que Deus me deu. Eu ainda vou para sofrer, mas eu não voltarei. Paulo tinha revelações do Espírito Santo. Hoje é diferente, você leva uma pessoa que diz que é profeta na igreja, então ela acerta se a pessoa vai para Miami, acerta o número do RG, acerta o número do CPF, é isso que o povo quer, é isso que o povo gosta, porque o povo não quer a Cristo Jesus. Irmão, tu continua no teu ministério porque tu vai morrer, você não vai voltar aqui nesse tempo. Aí não tem essa profecia, por quê? Não tem revelação verdadeira do Espírito Santo. Mas Paulo tinha revelação verdadeira, o mesmo Espírito que moldou o seu coração, é o Espírito que conduzia, e é o Espírito que diz a ele agora: olha, esta é a última viagem missionária, esta é a última vez que você está nesse lugar, e que você vai ver esses presbíteros, esses pastores amados da igreja de Éfeso. Meus irmãos, você está pronto para isso? O que importa é completar a carreira e o ministério recebido, e não saciar o seu ego, o meu ego. Nós não podemos viver para a glória nossa, mas para a glória do Senhor. E a palavra do Senhor diz no versículo 26, portanto eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Ou seja, eu falei a verdade é Cristo, a única verdade é Cristo Jesus. Os irmãos, Paulo tinha realmente a convicção de que a sua missão estava cumprida e que ele não seria responsável pelo sangue de ninguém, porque ele falou a verdade, ele pregou a verdade, e os que não receberam não foi porque ele pregou a mentira, ele continuou pregando a verdade até o último dia da sua vida. E você? Você tem falado a verdade? Papai, mamãe, você tem falado a verdade para os seus filhos? Que se eles morrerem da maneira que eles estão hoje, eles irão para o inferno. Filhos, vocês têm pregado para os seus pais? Que se eles morrerem da maneira que eles estão, eles irão para o inferno. Ah, mas eles dizem que são crentes. Não interessa. Precisam ter realmente o selo do Espírito Santo nos seus corações. Meus irmãos, Paulo ele deixa claro: eu cumpri, eu falei o que tinha que falar, eu fiz o que tinha que fazer, eu não sou responsável pelo sangue de ninguém. Será que nós podemos dizer o mesmo? Será que nós temos essa convicção de que nós estamos com as mãos limpas diante do Senhor? Ou nós vamos fazer como Pilatos, lavar as nossas mãos e deixar tudo acontecer porque nós temos vergonha? Ou melhor, nós não queremos dizer a verdade porque as pessoas podem abandonar a igreja, porque as pessoas podem não querer mais me ouvir, ou porque os filhos podem ir embora de casa. Não, então é o seguinte, eu vou deixar meus filhos ir para as festas mundanas, porque se eu pegar duro com ele, ele vai embora de casa. Meu filho, seu filho está indo para o inferno, e você está com medo de proibir de alguma coisa? Você está com medo de lutar e dar a vida por ele? Você está vendo o seu filho chegar na sua casa, talvez com o uso de drogas, com o uso de bebida, com o uso do sexo antes do casamento, e você não quer dizer nada a ele? Ou você acha que ele é um poderoso filhão? Meu irmão, você não vai terminar os seus dias limpo do sangue dos seus filhos, porque você não anuncia a verdade para ele. Meu filho, você precisa ver a verdade é Cristo. Nós não conseguimos fazer com que os nossos filhos sigam a Cristo, mas nós precisamos falar que eles estão errados quando eles não estão fazendo aquilo que Cristo espera que eles façam. Eu quero dizer a vocês que o versículo 27, ele diz: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Meus irmãos, o homem pecou e foi destituído da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor.
reconciliando o homem para com ele por meio de Cristo Jesus. Então nós precisamos dizer isso todos os dias, todos os cultos, que o homem está separado de Deus. Se não por intermédio de Cristo Jesus, não há reconciliação do homem para com Deus. Não há uma igreja, não há um pastor, não há um sacerdote, não há ninguém que possa fazer a reconciliação do homem para com Deus. Somente Cristo Jesus. E é interessante que no versículo 28 ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Cristo comprou a igreja com sangue, não foi com prata nem com ouro, mas foi com sangue precioso vertido na cruz do Calvário. Nós temos essa verdade sublime, nós temos a prova do amor de Deus e nós estamos vivendo para a glória do mundo. A igreja hoje, ela se transformou numa igreja frágil, numa igreja apagada, porque Cristo não é a sua suficiência, porque a suficiência são coisas, são moveres que nós chamamos do Espírito Santo, mas não são na verdade, porque o mover do Espírito Santo traz quebrantamento, traz envolvimento com a palavra e principalmente traz obediência ao coração daquele que ele comprou com seu precioso sangue. E Paulo ainda continua, nós não lemos, mas eu vou ler. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo chorava, Paulo sofria dores de parto, para que Cristo fosse formado na igreja. Como está a sua vida? Como está o seu coração? Onde você vai passar a eternidade? Que Deus te abençoe. Que você possa meditar na palavra do Senhor. Que você possa experimentar da palavra do Senhor. Que você possa encontrar tudo o que você busca na palavra do Senhor. Porque só ela pode ser aquela capaz de satisfazer e preencher o seu coração. Ah, meus irmãos, o tempo passa. Diz a palavra que a vida de um homem é como uma neblina, que vem, fica por um instante e logo se dissipa. Amanhã eu e você não estaremos mais aqui. Onde você passará a sua eternidade? Vamos orar. Senhor Deus, nós entendemos pela Tua palavra que só Jesus Cristo é o Senhor, que só Jesus Cristo pode reconciliar um homem contigo. Nós entendemos que o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito e que a graça regenera o homem. Senhor Deus, a igreja, chamada igreja hoje, que na verdade são aglomerações, elas falam de uma graça barata, de uma graça que traz privilégios que estão na palavra, mas que não muda e nem molda o coração de um homem. Ah, Senhor Deus, nós entendemos que a graça transforma, regenera, molda o coração do homem e santifica o coração do homem através da sua palavra. No nome de Jesus Cristo, vem sobre a tua igreja, transforma a tua igreja, transforma homens e mulheres para serem cheios do Santo Espírito. Pastores que estão pregando coisas diferentes da tua palavra, transforma-os com a tua misericórdia, enche-os com a tua palavra para que eles possam pregar a verdade. No nome de Jesus Cristo, amanhã começaremos mais uma semana de trabalho, uma semana, Senhor Deus, para ganharmos o sustento, e nós entendemos que tudo que formos fazer deve ser de acordo com a tua santa, preciosa e poderosa palavra. Nos dirige, nos conduz, Senhor Deus, nos conduz, Senhor Deus, em santidade, Senhor Deus, porque nós não somos nada sem o Senhor, não há capacitação em nós, Senhor Deus, para nos levar em segurança, só o Senhor pode nos levar em segurança. Senhor Deus, nós temos orado, Senhor Deus, para que essa tragédia chamada coronavírus, Senhor Deus, seja extirpada.
Tu tens o poder para extirpar, Senhor Deus. Nós esperamos no Senhor. Se o Senhor não for fazer essa obra diretamente com as tuas mãos, Senhor Deus, capacita homens e mulheres para criarem ali, Senhor Deus, um remédio, uma vacina, Senhor Deus, eficaz contra isso, Senhor Deus. Mas que nesse tempo, Senhor Deus, vidas se convertam, porque reconheçam que há um Deus soberano e que mesmo o homem tendo dinheiro, mesmo o homem tendo poder, mesmo esses países que são chamados de potência do mundo, eles estão agora subjugados, Senhor Deus, de joelhos, Senhor Deus, porque eles não podem fazer nada. Isso é maravilhoso, porque eles têm que louvar ao Senhor. E nós, Senhor Deus, como um país também emergente, nós precisamos deixar todo orgulho, toda soberba pelo chão e glorificar o Teu santo nome, exaltar o Teu santo nome e reconhecer que o Senhor tem o poder. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos uma semana abençoada para a louvor e glória do Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.